Olá, bem-vindos à nossa segunda videoaula de farmacologia adrenérgica. Hoje a gente vai falar sobre os agonistas, que são aqueles fármacos que vão mimetizar como se eles fossem a epinefrina e a norepinefrina. Eu estou gravando esse vídeo depois de ter lançado o primeiro. Eu sei que vocês vão comentar que eu falo norepinefrina e está errado. É norepinefrina, é porque eu confundo com noradrenalina. Enfim, me perdoem por isso, eu vou tentar me corrigir daqui pra frente. E também não briguem comigo e parem de me ameaçar lá no Instagram, porque esse vídeo demorou pra sair. Mas saiu, tá assistindo, eu estou vendo, você está vendo, tá tudo bem, então vamos continuar. Podemos dividir os agonistas dos receptores adrenérgicos de duas formas diferentes, ou pela estrutura química ou pelo mecanismo de ação. Eu vou explicar primeiro pela estrutura química, porque eu quero que você pegue algumas coisinhas de farmacocinética que vão te ajudar muito a entender sobre esse grupo, e depois a gente vai falar sobre o mecanismo de ação, e aí você vai ter passado por todos os agonistas adrenérgicos, não se preocupe. Quando falamos de estrutura química dos agonistas adrenérgicos, estamos falando de agonistas que são do grupo das catecolaminas e os que não são das catecolaminas. A gente comentou sobre esse grupo lá na aula passada, mas a gente vai olhar mais a fundo agora. Catecolamina é um composto orgânico que tem um grupo chamado catecol, que é um anel benzênico com duas hidroxilas, uma cadeia etil intermediária e um grupo amina na ponta. Então, além do catecol, temos uma porção etilamina, catecolamina. Nesse grupo, então, das catecolaminas, a gente tem a epinefrina, a norepinefrina, o isopreterenol, que a gente não usa mais, então eu não vou falar desse querido, e a grandiosa dopamina. A diferença para as moléculas do grupo das não catecólicas é basicamente porque elas não têm esses dois grupos hidroxila que ficam no anel benzênico. A ausência desses dois grupos hidroxila já é o suficiente para dar características diferentes para essas minhas moléculas do grupo das não catecolaminas. A gente vai comparar agora três pontos importantes para você entender bem essa diferença. As catecolaminas são completamente ineficazes se você administrar elas por via oral, porque elas são muito degradadas por duas enzimas que a gente viu na aula passada, pela CONT e pela MAL. Por isso que na prática clínica elas só são injetadas. E não vai achando que a gente tem essas enzimas só nos locais que a gente viu na aula passada. Tipo, a CONT lá no pós-sináptico e a MAL dentro do neurônio. Não. Você também encontra essas enzimas lá na parede intestinal e ainda encontra a MAL no fígado. Ou seja, as catecolaminas, elas são macetadas em vários locais do nosso corpo. Por isso que a administração oral para elas é uma péssima ideia e a ação delas não é muito longa, porque elas são destruídas. Além disso, esses dois grupos hidroxila deixam essas moléculas muito polares e todas as consequências de você ter uma molécula polar vão acontecer aqui. Você não sabe quais são essas consequências? É porque você não assistiu o meu vídeo de farmacocinética, então depois quando acabar essa aula você dá uma olhada para entender o que acontece com moléculas muito polares no nosso organismo. Agora, as moléculas não catecólicas, por não terem esses dois grupinhos hidroxila, não são um substrato desejável para CONT e para MAL. Então, por isso, elas são menos degradadas e quando são degradadas é bem mais lentamente. Elas não são aquele negócio tão apetitoso assim, sabe? Por isso que é possível você administrar esses fármacos por via oral. Exemplos desse grupo a gente tem a efedrina, a felinefrina e a anfetamina, que vamos ver mais a fundo pra frente. Bom, agora que você já entendeu a classificação pela estrutura química e você já pegou uns conceitos de farmacocinética, a gente pode passar para a classificação, que é o que a gente realmente mais usa, que é a partir do mecanismo de ação. Pelo mecanismo de ação, podemos dividir os agonistas adrenérgicos em três grupos: os agonistas de ação direta, os de ação indireta e os de ação mista. No grupo dos agonistas adrenérgicos de ação direta, nós vamos ter aquelas moléculas que vão se ligar diretamente aos receptores adrenérgicos, mimetizando o que aconteceria se fossem a própria epinefrina e norepinefrina se ligando ali. E dentro desse grupo temos os que são não seletivos e os que são seletivos. Para nós da área da saúde, existe a sua importância em fármacos não seletivos e seletivos. Os seletivos
seletivos são muito interessantes porque isso garante uma maior previsibilidade do que vai acontecer naquele tratamento, porque eu sei em quais receptores esse medicamento vai estar atuando. Então, basicamente, o que acontece é que a gente cria uma molécula no laboratório ou pega uma que já existe e vai modificando ela para ela ser cada vez mais seletiva a algum receptor que a gente quer focar. Já as moléculas não seletivas, elas vão atingir mais de um receptor. Isso faz com que a gente não tenha tanto controle assim do que está sendo ativado ou que não está sendo ativado. Normalmente, essas moléculas não seletivas, elas são naturais, ou seja, o nosso próprio corpo produz ou a gente obtém na natureza. E elas têm a sua aplicabilidade na prática clínica, como a gente vai ver a seguir, só que normalmente são em casos mais específicos, justamente porque a gente não tem essa previsibilidade do que pode ou não acontecer. Então, para o grupo dos agonistas adrenérgicos de ação direta não seletivos, temos as catecolaminas, principalmente as nossas queridíssimas norepinefrina e epinefrina, que você já está cansado de ouvir sobre elas, a gente acabou de falar na estrutura química, mas que são moléculas que o nosso próprio corpo produz, a gente também pode usar na prática clínica. Como eu disse, elas são moléculas não seletivas. Você vai ver na tabela aí que vai aparecer na tela que elas podem até ter alguma preferência a mais ali por algum receptor, dependendo da dose, mas no geral elas são não seletivas, então elas vão se ligar a todos os receptores adrenérgicos, alfa e beta. Elas são de todo mundo é delas também. Então, em que momento eu vou usar elas, já que elas são tão não seletivas, Flávia? Em momentos de emergência, porque a ação dela, o início de ação delas é muito rápido. Então, quando eu preciso de várias respostas rápidas para salvar o meu paciente, elas são maravilhosas para isso. A epinefrina, que é a famosa adrenalina, é muito interessante pra gente, porque ela vai se ligar a receptores alfa e beta. Então, em doses mais baixas, ela vai se ligar mais em receptores beta, dando aquele efeito lá de broncodilatação. Agora, em doses mais altas, ela se liga mais a receptores alfa, dando aquele efeito de vasoconstrição. E é por isso que ela é o tratamento de escolha nos casos de asma aguda e choque anafilático. Você já deve ter visto algo em algum filme, em alguma série. O personagem tá lá tendo uma crise, não tá conseguindo respirar, alguém vai lá e injeta ali adrenalina. Isso leva a uma forte e rápida broncodilatação, então a pessoa consegue voltar a respirar. E é muito interessante como a epinefrina consegue desencadear uma série de reações do nosso sistema cardiovascular, que somadas fazem com que a gente consiga aumentar a nossa pressão arterial sistólica. Então ela pode ser usada em alguns casos na parada cardíaca. Mas lembre-se, como a gente acabou de ver, ela tem um início de ação super rápido, maravilhoso, muito útil pra gente, legal. Mas também a duração do efeito é bem curta porque ela é muito degradada, como a gente viu. Então ela é reservada para esses casos de emergência, ela não é usada cronicamente. Já a norepinefrina tem menos usos clínicos, porque ela vai ter um pouco mais de afinidade ali pelos receptores alfa-1, então ela vai causar uma maior vasoconstrição, ou seja, ela vai aumentar mais ainda a pressão, ao mesmo tempo que ela não se liga tanto assim aos receptores beta-2 para causar broncodilatação, que é interessante em muitos casos clínicos. Então, em comparação com a epinefrina e outros fármacos disponíveis, ela não é tão útil assim. Na prática, ela pode ser usada em paradas cardíacas e no choque hipotensivo. Hipotensão, lembrem-se, né? É quando a pressão da pessoa cai. E a dopamina, Flávia? Então, a dopamina ela não vai agir só em receptores alfa e beta, né? Tem essa. Ela também vai agir em receptores dopaminérgicos. E qual receptor ela vai estimular depende muito da dose. Tô gravando, neném. Você pode deitar? Em doses mais baixas, ela vai agir principalmente nos receptores dopaminérgicos e nos beta-1 cardíacos. Já em doses mais altas, ela vai agir em receptores alfa-1, causando vasoconstrição. Então, na prática clínica, ô cabeção, você tá parecendo cabeção. É muito cabeçudo, aí aparece. Então, na prática clínica, a gente pode usar a dopamina no choque cardiogênico, que é quando o coração não está conseguindo bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do corpo, e no choque séptico. Esses foram os agonistas adrenérgicos diretos não seletivos, esses que o nosso próprio corpo produz. Agora, a gente vai ver esses que foram criados ou modificados em laboratório para serem mais seletivos. Então, cada um deles vai ter uma preferência maior por algum tipo de receptor e a gente vai usar isso ao nosso favor. Os principais fármacos seletivos do receptor alfa-1 são usados para congestão nasal. Pensa comigo,
O que é congestão nasal, ou o famoso nariz entupido? É quando os vasinhos do seu nariz incham, porque o seu organismo acha que isso é uma ótima ideia para aumentar o fluxo sanguíneo ali e assim disponibilizar mais células do seu sistema imune no local para te proteger. Mas associado ao muco, que é outro mecanismo de defesa do nosso corpo, esse inchaço dos vasos sanguíneos com o muco entope seu nariz. Então, estimulando receptores alfa-1, que estão associados à vasoconstrição, você vai desinchar esses vasos. E assim o ar consegue passar e você consegue voltar a respirar pelo nariz. Quais são esses fármacos? Nos seus livros de farmacologia, você vai ver que eles sempre vão colocar aqui a oximetazolina e a fenilefrina, que sim, com certeza são moléculas muito importantes, mas também eu vou trazer mais uma chamada nafazolina, porque ela é uma molécula muito importante no nosso país. E como os nossos livros são escritos por gringos e eles sempre vão fazer referência à farmacologia usada nesses países, então raramente você vê alguém colocar a nafazolina aqui, mas você sabe que o flavonoide é diferenciado e a gente precisa falar sobre o Nelsoro. A oximetazolina vai ser encontrada como medicamento para congestão nasal, justamente porque ela vai agir nos receptores alfa-1, que vão causar a vasoconstrição e, como eu expliquei, isso vai permitir o ar passar. Mas também ela pode ser usada como colírio para diminuir a vermelhidão dos olhos, seja por causa de uma condição de saúde, tipo um resfriado, ou por causa de natação, lentes de contato. E temos a famosíssima nafazolina, que se você ainda não reconheceu, é o que a gente tem de referência ao Ussorini adulto, mas ficou muito popular no nosso país pelo similar Nelsoro. A gente tem um monte de similares no mercado porque vende muito. Em vários anos foi o medicamento mais vendido do nosso país. Então você encontra a nafazolina não só para congestão nasal, como ela é bem popular com o Nelsoro, mas também você encontra em vários e vários colírios. Aí o que acontece? Apesar da oximetazolina e a nafazolina terem o mesmo uso, tudo é vasoconstrição, congestão nasal, vai usar como colírio também, a nafazolina tem a ação mais rápida, em compensação, a ação dura menos. Já a oximetazolina, ela é mais potente, ela é mais forte. Então, ao mesmo tempo, ela também pode apresentar mais efeitos adversos, como aumento da pressão arterial e palpitações cardíacas. Mesmo você usando topicamente, que seria na via nasal, ela continua podendo ser absorvida. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê a nafazolina acabou ficando mais popular. Mas isso não quer dizer que tá tudo bem com a nafazolina. Existem vários problemas em relação a essa molécula, esse fármaco. Eu tenho um monte de vídeo aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, falando de Nelsoro. Então depois você dá uma olhada para entender, vicia, não vicia, como é que faz para sair do vício, como é que funciona o efeito rebote e tal. E a fenilefrina é bem versátil, você pode usar ela como descongestionante nasal, mas também ela pode ser usada até mesmo em hipotensão e choque. O principal fármaco seletivo de alfa-2 é a clonidina. Se você lembra, esse receptor fica no neurônio pré-sináptico e manda um feedback negativo falando, olha, melhor parar aí de ficar liberando norepinefrina e epinefrina, porque já tá bom. Então você diminui as reações do simpático que a liberação dessas moléculas causaria. Então, se essas catecolaminas, a norepinefrina e epinefrina, iam causar um aumento da pressão sanguínea, reação do simpático, a clonidina vai fazer o contrário. Ela vai fazer o quê? Vai diminuir a pressão. Então você tem um agonista, só que ele vai mandar um feedback negativo. E também é um fármaco bem versátil, que tem outras indicações, tipo no tratamento adjuvante de TDAH e até mesmo para ajudar nos sintomas de abstinência de algumas substâncias, principalmente opioides. Os beta-1 agonistas têm como principal representante a dobutamina. Vocês lembram que a gente tem muitos receptores beta-1 onde? Lá no nosso tecido cardíaco. Então a dobutamina aumenta a força de contração do músculo cardíaco, sendo muito útil na insuficiência cardíaca aguda. A seguir temos os fármacos seletivos beta-2. Esses fármacos vão se ligar principalmente nos receptores beta-2 adrenérgicos da musculatura lisa dos nossos brônquios, ou seja, lá no pulmão, o que vai ajudar muito na broncodilatação. Mas a gente também tem esses receptores em outros locais, como, por exemplo, na parede dos vasos sanguíneos. Então, na prática, esses são fármacos muito úteis na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Mas também a gente tem esses receptores na parede dos vasos sanguíneos, lembra? Então, nessa classe, você pode acabar tendo esse efeito adverso da queda de pressão, porque ele vai acabar causando uma dilatação desses vasos. Os fármacos desse grupo costumam ser classificados de acordo com o tempo de ação deles, mas esse tempo
tempo pode variar, dependendo da via de administração e também da forma farmacêutica. O que eu vou apresentar a seguir é para a via inalatória, que é a mais comum. De modo geral, esses agonistas beta-2, como o salbutamol e a terbutalina, têm um início de ação bem rápido, ali coisa de 5 minutos depois da inalação, então é muito útil no caso de asma aguda. Já o tempo de duração é entre 4 a 6 horas. Só que existem vários desse grupo que a gente não usa mais. No Brasil, a gente usa praticamente o salbutamol. Já os agonistas de beta-2 de longa duração, como o formoterol ou o salmeterol, têm um início de ação mais lento, ali coisa de 10 a 20 minutos depois da inalação. Em compensação, tem um tempo de duração bem maior, até 12 horas. Por isso é mais efetivo no controle de sintomas da asma e do DPOC. E por fim, temos os fármacos que atuam nos receptores beta-3. Como vimos, esses receptores estão principalmente ali no tecido adiposo, na gordura, mas também você encontra ele em outros locais, tipo no trato urinário. Atualmente, não existem muitos fármacos beta-3 seletivos no mercado. Um exemplo seria a mirabegrona, ou algumas pessoas chamam de mirabegron, que é um agonista beta-3 adrenérgico usado nos casos de bexiga hiperativa, porque ela aumenta a capacidade da bexiga de armazenar a urina, reduzindo a frequência e urgências urinárias. Vimos os agonistas de ação direta, mas temos os de ação indireta. Esses agonistas de ação indireta adrenérgicos não vão se ligar diretamente aos receptores, mas eles vão dar o pulo deles, vão dar o jeito deles de ou aumentar a quantidade de neurotransmissores, de epinefrina e de norepinefrina, pelos neurônios, ou eles vão inibir a recaptação. E aí isso vai fazer com que sobre mais esses neurotransmissores ali. Exemplos de agonistas de ação indireta adrenérgicos incluem a anfetamina, a metanfetamina e a cocaína, que são moléculas que atuam muito no nosso sistema nervoso central. Elas têm um potencial de abuso, de vício muito alto, justamente porque elas agem numa região do cérebro que mexe com o nosso sistema de recompensa e, além disso, elas podem ter efeitos adversos bem sérios. Por isso que a anfetamina ela é muito restrita e controlada no nosso país e a metanfetamina e a cocaína estão completamente proibidas. Entre esses possíveis efeitos adversos perigosos, a gente tem aumento da frequência e da pressão cardíaca, justamente porque elas vão ali estimular os receptores alfa-1 e beta-1. E para finalizar, temos os agonistas de ação mista, que são fármacos que vão se ligar diretamente aos receptores alfa e beta adrenérgicos, mas também eles vão trabalhar estimulando a liberação da norepinefrina dos neurônios. Os fármacos mais clássicos dessa classe são a efedrina e a pseudoefedrina. A efedrina é uma molécula derivada de uma planta chamada efedra cínica, e no passado ela já foi muito usada ali para tratar asma, bronquite, sinusite, rinite, porque ela tem essa ação ali estimulando a liberação de norepinefrina pelos terminais nervosos, o que leva a uma maior ativação dos receptores nas nossas vias aéreas e nas nossas mucosas nasais, resultando em um efeito broncodilatador e descongestionante. Mas a efedrina, ela é um negócio um pouco complicado. Hoje em dia você vai ver ela sendo usada mais em hospitais, no caso de choque, de hipotensão. E por que disso? Por alguns vários motivos. Primeiro que a efedrina, ela não é um fármaco tão seguro assim pra gente sair usando. Apareceram no mercado outros fármacos mais seguros. A efedrina, pra vocês terem uma noção, ela pode dar aumento da pressão arterial, palpitações e distúrbios do ritmo cardíaco, convulsões e a morte. Isso já é um problema, sim, mas segundo, ela também tem um potencial de abuso e dependência, de vício alto. Ela ficou muito conhecida no passado como um fármaco que a galera usava para emagrecer e também para melhorar o desempenho de atletas. Então sim, ela cai no doping com certeza. E para piorar, a efedrina e a pseudoefedrina que eu vou falar a seguir podem ser usadas como precursoras da metanfetamina, que é proibida, tanto que elas estão na nossa lista D1 da 344. Então, assim, juntando tudo isso, a efedrina tá lascada. Tem países que proíbem ela total e outros que restringem muito o uso, é muito controlado, que nem aqui no nosso país, nos Estados Unidos. Já a pseudoefedrina é um composto químico derivado da efedrina. A molécula é parecida, mas ela tem uma penetração menor no nosso sistema nervoso central. Então, em doses menores, ela é super utilizada, você vai encontrar ela a rodo em drogaria. E ela é utilizada como descongestionante nasal.
você encontra em medicamentos muito famosos, como no Tilenol Sinus, no Allegra D, e ela vai agir de uma forma bem semelhante à efedrina ali nos receptores das vias aéreas, das mucosas nasais. E essa foi a nossa grande viagem pelo mundo dos agonistas adrenérgicos. Espero que você tenha gostado. Aula que vem, antagonistas. Qualquer material de estudo novo vai estar aqui no primeiro comentário deste vídeo, e para acompanhar o backstage, não esqueça de me seguir no Instagram, e também tem muito mais conteúdo lá e no TikTok. Até a próxima!